Fala galera, beleza? Veja, 7 semanas para o Enem. E vamos que vamos. Hoje o Literatura e Mundo vai falar do realismo. Então vou começar diferente dos outros episódios do Enem. Vou colocar um trechinho de uma música muito reflexiva, que inclusive já apareceu em outras aulas. Como o tema da aula de hoje é realismo, você deve estar se perguntando: Eurípides, por que você mudou o formato? Bem pessoal, não mudei o formato não. Na verdade, eu trouxe a você a maior característica do realismo brasileiro, ou o que alguns livros chamam de realismo machadiano. Agora sim, vamos começar do começo, pleonasmo proposital. Afinal, você está no Literatura e Mundo. Então, para não adentrarmos no conflito entre realismo e naturalismo, vou apenas dizer uma coisa. Uma das grandes diferenças entre as duas escolas está na forma de ver a sociedade. E aí você vai ficar pensando, olhando, lendo, estudando, e em algum momento você vai falar: caramba, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Se você ler alguma obra machadiana e terminar a leitura, o estudo do realismo, e não sentir o engajamento, a revolta, a reflexão ou a observação do fato na sua vida ou na vida de outras pessoas, então com certeza de duas uma. Ou você não lê uma obra realista, claro, você pode ter escolhido pelas indicações da internet, ou você não está preparado para ler uma obra realista na sua essência questionadora. Farei uma comparação. Ouça essa música. Se você responder o clássico refrão que todo mundo canta ou grita, certeza, você não entendeu o realismo. Ou não entendeu a música. Você está mais para o naturalismo do que para o realismo. Mas isso é o assunto da quinta que vem. Lembre-se, naturalismo, semana que vem. Hoje o realismo. Embora tecnicamente é uma escola literária tanto europeia quanto brasileira, muitos livros, no caso, minha referência é o Bosi, chama também de realismo machadiano. É isso mesmo, machadiano. Machado de Assis, o nosso maior escritor clássico, ou um dos mais consagrados escritores do Brasil e no mundo. Claro que também tem esse. Então, antes da gente falar de Machado, se você em algum momento discordar ou ouvir aquela frase: nossa, esse escritor é muito chato, pense em Machado de Assis em duas óticas para resolver esse seu distanciamento. Nós não gostamos de ler, certo? Nós, Brasil. Nosso país não tem uma cultura de formador de leitores. Então, um escritor de padrões internacionais, em um contexto onde escrever é além de um hobby, uma demonstração de conhecimento, realmente, nós, leitores, não estamos preparados intelectualmente para esse primeiro contato. A outra questão é o tempo. É um outro tempo, é uma outra cultura, mesmo brasileira, mas é Brasil. E nada melhor que entendermos o nosso comportamento conhecendo momentos, pessoas, culturas que foram responsáveis pela construção da nossa. E o mais legal, você nunca vai esquecer disso. Quando eu falo tempo, eu falo no sentido amplo. Tempo para leitura, tempo para desenrolar os fatos na narrativa, tempo para escrever, pois nessa época o livro, o rádio, as conversas no bar, as conversas nas ruas, nas praças eram muito valorizadas. Ou seja, o tempo era diferente. Hoje vivemos em um tempo muito diferente com o advento dessa nossa comunicação. No final desse episódio vou colocar uma entrevista dessas que pulverizam, virais, no Zap, para você pensar um pouco sobre a tecnologia e o contato que ela pode trazer a vocês, ok? Veja que tudo que eu quero te mostrar desde o início do nosso episódio é: reflita e tome uma atitude, certo? O realismo foi um movimento que representou uma grande mudança política no Brasil. Um Brasil que tinha acabado de proclamar a independência
E agora, um Brasil que acreditava na mudança de governo. Será que em 70 anos, em um país que nessa época aí tinha 70 anos era suficiente para mudar um regime? Aliás, que mudassem o regime, né? Fazendo um paralelo. Se esses 70 anos aí não disseram nada, então, leia as referências que estarão lá embaixo. Em 70 anos, nós bagunçamos a política brasileira. De 1978 para cá, será que um Brasil tão grande como o nosso tem condições ou maturidade para rever novamente um regime? Ou será que a mudança de regime, de uma forma manipulada, talvez, seria para acabar com a nossa maior arma de transformação social? Daí, lá vem você pensar, não é realismo? Onde está o realismo, Eurípides? Está falando de política. Está no conflito político vivido pelo Brasil, daquela época para hoje, ou na transição monarquia e república. E o tema do Enem de 2002 era o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Você me pergunta, o que tem a ver com o realismo brasileiro? Simplesmente tudo. Nesse Enem, falava justamente do poder da transformação social que o Brasil necessita. E fala do sufrágio universal. O que é o voto? Se eu for falar de voto no sentido formal, então você clica no link da descrição e acessa a cartilha do TSE. Isso todo mundo já sabe. Mas vou perguntar novamente. O que é o voto? O voto é a sua, é a minha, é a nossa opinião. Muitos não valorizam porque não entendem, não sabem votar, têm preguiça de estudar, entender o processo eleitoral. Para mudarmos definitivamente o Brasil, todos os governantes teriam que ser eleitos por votos majoritários. Bem, você deve perguntar o que é isso, né? Como dizia o André Forastelli, o protagonismo antes e depois da ONU. Temos que pensar no antes e depois dos acontecimentos, as verdadeiras diretas já. Proposta no texto motivador do Enem, mostra que o protagonismo social ainda não aconteceu na representação do povo. É justamente onde existe o voto por legenda ou no partido. Temos que propor nas câmaras legislativas leis que busquem as diretas, leis que busquem conscientização, a verdadeira subversão da democracia. E antes que você pense que eu estou fazendo um discurso para me candidatar, não estou. Estou apenas traduzindo os textos motivadores da prova do Enem de 2002. E isso é fazer política. Isso é realismo. É fazer você refletir. E não começar a jogar pedra ou apontar o dedo, mas você fazer a diferença. Não criar conflitos. Democracia é a solução dos conflitos. Mas usar a democracia como uma verdadeira ferramenta para evitar conflitos irracionais. Vamos sair às ruas sem pisar nas ruas. Vamos às manifestações sem estarmos fisicamente nelas. Vamos votar sem ter que colar para votar, porque você não memorizou o número. Vamos entender o ato direto e secreto de votar. O ato de entender o que é uma democracia. E detalhe, assumir democraticamente a responsabilidade do seu voto, seja vencido ou não. Construir um protagonismo social que valorize a integridade física, a moral, a igualdade, a liberdade de pensamento, de expressão, a educação. Ainda dentro dos aspectos dos direitos humanos que eu acabei de listar, respeitar o devido processo legal. Isso sim, posso dizer que caberia no slogan diretas já. Aliás, diretas sempre. E como assinante do canal Literatura e Mundo, você nunca vai esquecer a seguinte frase: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Por isso, você está se preparando para o Enem e já deve ter percebido que leis constitucionais, leis civis sempre aparecem. O tema do Enem de 2002 trazia essa discussão para o texto.
E o realismo faz o quê? Mostra que essa mesma discussão de 2002, das diretas já, não pararam de acontecer. Essas discussões continuam até hoje. Ou seja, o realismo machadiano continua no presente. Não esquecendo, realismo, reflexão. Você vai sair da leitura, você vai sair do texto, pensando, discutindo. Você não vai se revoltar. Realismo, reflexão. Se você gostou, dê um like, compartilhe, assine o canal. Você está no canal Literatura e Mundo para o Enem. Semana que vem temos naturalismo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Ela pergunta se as redes sociais potencializam o poder do eu. Algumas pessoas apelidaram o Facebook de a revista Caras do Povo Não Famoso, porque o sonho de todas, segundo ele, é fazer sucesso algum dia. O que você pode falar sobre isso? Acho que é uma versão otimista essa, porque pressupõe que esteja na cara seja famoso ou importante, em primeiro lugar. Eu podia chamar a caras do Facebook dos wannabe famosos, né? Na verdade é uma injustiça com a fama e com a caras, né? Nos dois casos. Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem a metáfora física, ou capilarizamos, se preferirem a metáfora biológica. Nós temos desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo às vezes na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. E graças a isso, ficam mandando mensagens. A participação é muito boa. E quando eu escuto e interajo, ela é fundamental. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Eu saí com uma profissional de arquitetura que fazia um trabalho para mim e ela sentou comigo para jantar e discutir um problema de reforma e ela atendeu o celular.
Eu fiquei esperando, certamente era algo grave. Continuamos a conversar, ela atendeu novamente. Eu esperei, certamente era algo gravíssimo que impedia a nossa reunião. Na terceira vez tocou o celular dela, era eu ligando para ela. E dizendo a ela, já que você prefere pelo celular, vamos ter nossa reunião assim. E tivemos, e foi uma reunião produtiva. E o celular dela não tocou mais, porque nós tivemos. É uma questão de escolha. Me preocupa que a realidade virtual se sobrepõe à realidade real. Me preocupa isso, mas é provável uma preocupação de idade, não seja uma preocupação de crianças ou jovens, que isto vá passar. Me preocupa que realmente a fala reflexiva, que é o tom da fala do Hamlet, tenha desaparecido e a fala informativa esteja dominando. Como diz num filme sobre a dificuldade de Shakespeare, o problema de Shakespeare é que ele nunca diz vai dali para lá. Shakespeare diz, toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro onde o sol se põe. As metáforas, as interpolações, os adjuntos, os apostos, os vocativos shakespearianos tornam complicada a frase reflexiva, porque a frase reflexiva pressupõe pensar no que eu estou dizendo. E quando eu penso no que eu estou dizendo, curiosamente, eu digo menos, porque é muito mais significativo. Quando eu não penso no que eu estou dizendo, eu digo mais coisas, porque elas perderam o sabor e se tornam como num quilo. Apesar do restaurante por quilo ser uma maravilha, que reduziu todos os alimentos ao mesmo sabor. O chuchu, a vitela, o purê, o milho, o alface, todos têm o mesmo gosto. E se não tem as 11 quando são colocadas as 3, certamente tem o mesmo sabor, as pessoas põem um pouco de cada, como se fizesse qualquer diferença. O frango, o peixe ou a carne, e escolhem a ervilha, como quem escolhe pérolas, uma por uma, e colocam delicadamente no seu prato. E eu fico pensando, é tão sem graça essa comida, que eu tenho que ter muito cuidado ao comer, para me sentir comendo alguma coisa. Ou seja, quando eu não tenho sabor nas coisas que eu vivo e faço, eu multiplico as coisas que eu vivo e faço. E falo mais, e saio mais, e faço mais festas, e tenho mais amigos, e viajo mais, e não paro de viajar, porque como eu não consigo estar comigo, eu quero estar em todos os lugares do mundo, porque eu não tolero estar na minha casa, ou pensativo. Então eu tenho que estar no estresse do aeroporto, e visitando. Você foi à Argentina? Fui, já fui a Buenos Aires, já fui a Córdoba, mas você conhece Salta? Ai, Salta eu não conheço, então vamos a Salta, neste momento. Agora eu fui a Salta. E a Patagônia? Você conhece a Patagônia? Não. E Mar del Plata? Ou seja, é uma vida para rodar, 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 até que eu fique tão tonto que eu perca a consciência de mim mesmo. Por isso que nós viajamos mais do que jamais viajamos no passado, porque nós não estamos vendo mais nada. E batemos fotos que vão para o computador e não vão ser vistas por ninguém. Ou vão ser enviadas para 10 mil pessoas que não vão ver, ou vão ter inveja de eu estar viajando e vão responder apenas kkkk. Ou seja, este é o vazio que o Hamlet estranharia, já que o Hamlet faz toda a peça dele, a mais reduzida de todas, num único espaço da corte, no único espaço de Elsinore, em salas do palácio. E dali apenas eles falam de uma viagem à Inglaterra de navio e falam de uma ida a Heidelberg, uma ida a Paris, mas toda a peça se passa ali, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente, reinado, é suficiente para ele. Outra questão?